Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias de aviação da semana. E aqui um anúncio, antes de tudo, dia 9 de agosto completou um ano o acidente da Voipes em Vinhedo, que matou 62 pessoas e levou a empresa Voipes a encerrar suas operações. O canal Asa estará apresentando esta semana um especial sobre esse acidente. Cliquem para receber as notificações. Vamos à primeira notícia. A companhia aérea portuguesa Highfly, que oferece voos de wet leasing para a Azul, não poderá operar voos de Confins para Orlando por decisão do Departamento de Transportes dos Estados Unidos. A outra empresa que presta o mesmo serviço está autorizada a operar a rota até 25 de outubro. A Highfly foi fundada em 2005 e tem uma frota de 14 aeronaves, incluindo 5 A330-200 e 2 A330-300. Só para lembrar os fatos, né, em dezembro de 2024, a Azul contratou a Euroatlantic e começou a operar voos para a Azul de Viracopos para Lisboa, com o Boeing 777-200 que eles têm. Ela opera os aviões Boeing 767-300 e o Boeing 777-200. Em 11 de junho de 2025, a Highfly começou a operar os voos da Azul de Viracopos para Lisboa. E em 13 de julho, a Highfly começou a operar a rota Belo Horizonte-Orlando para a Azul. E a Azul, ela teve que devolver dois A330-900, né? E o que aconteceu com a Azul foi que a crise financeira atrasou o recebimento de peças de manutenção, e isso obrigou a Azul a procurar uma outra opção, que foram esses voos de wet leasing, que já vem com tripulação de outro país, no caso de Portugal, né? Me falaram que vão apenas um ou dois funcionários da Azul no voo para resolver alguma questão. Em dezembro de 2023, a Azul anunciou o pedido de 4 A330-900, que agora a gente não sabe o que vai acontecer com esses pedidos. Será que o que vai acontecer depois da reestruturação? E, inclusive, como que fica a frota de wide-body da Azul depois dessa reestruturação? Será que eles ainda vão depender dessas empresas de wet leasing para continuar alguns voos? Um dos problemas que tem, às vezes, operando esse tipo de acordo é um problema de assento. Até dentro da mesma empresa, às vezes você tem que trocar o avião dentro da mesma empresa, mas com uma configuração diferente. Então, muitas vezes não tem os assentos que você quer. É por causa de configurações diferentes. Uma empresa, e até o tipo, né, o fabricante do assento, pode ser um assento completamente diferente. E outros problemas também, né? Mas eu li aqui muitas pessoas reclamando da Azul estarem usando os serviços dessas empresas, inclusive o Sindicato Nacional dos Aeronautas também reclamou dela usar esse serviço de wet leasing por um tempo muito prolongado. Então vamos ver como vai ser daqui para frente com esse processo de reestruturação e quanto tempo ainda vai durar esse serviço com a Euroatlântica. A Azul também anunciou, né, o término das operações em 14 cidades no Brasil. Eu estava olhando, algumas são cidades, Teófilo Otoni, cidades pequenas com 80, 100 mil habitantes, e eu ficava me perguntando, "Né, será que eles ganham dinheiro nessas cidades? Será que estavam ganhando dinheiro nessas cidades? Porque muitas cidades são pobres, não tem uma renda per capita muito alta das pessoas, né? Talvez você possa ter um ou dois voos por semana numa cidade dessa. Então, o maior problema é esse, a renda per capita das pessoas nessas cidades, né? Então, ela tomou essa decisão, de terminar, voando em 14 cidades, menores, regionais da Azul Conecta. Agora, uma importante do aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto de Congonhas inaugurou a ampliação da área de embarque para posições remotas. A ampliação foi de 1,4 mil metros quadrados para 3,3 mil metros quadrados. O investimento foi de 30 milhões de reais. E segundo a ENA, vão passar 15 mil passageiros todo dia por essa nova área. A ideia é usar a área temporariamente até a inauguração do novo terminal em 2028. Em 2026, será inaugurado um monotrilho
que vai até o aeroporto de Congonhas, depois de 12 anos de atraso, eu achei aqui como 12 anos de atraso, que liga o aeroporto à linha Ouro do metrô. E eu lembro essas coisas de embarque em posição remota. Uma vez eu estava no aeroporto de Guarulhos, tinha uma sala dessas que para embarque na remota era muito pequena. Se pusesse mais que dois voos ali, já enchia. E uma vez um menininho falando, ele viu o ônibus chegando para pegar os passageiros e falou: Mãe, só não falou que a gente ia de avião, a gente vai de ônibus. E ele pensou que o ônibus era para levar eles para o destino e não até a aeronave, né? Eu lembro um caso interessante também de uma pessoa que contou um caso interessante do piloto que ele pousou, acho que foi em Paris, eu não lembro, e ele falou: Olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. O ruim é que nós vamos parar numa posição remota, não tem jet para a gente embarcar, então nós vamos parar lá. A notícia boa é que o ônibus que vem te buscar te leva diretamente no desembarque, então você não vai ter que andar pelo aeroporto, né? Então achei muito interessante quando ele pegou uma coisa que parecia ruim, né? Vamos pousar na posição remota e transformou numa boa notícia. Olha, você vai direto lá no final do aeroporto, né? Então, essa é uma coisa boa. Outra coisa interessante é que a AENA vai trabalhar para colocar voos internacionais em Congonhas, mas já estou vendo essa história há muito tempo. Vamos ver se isso se realiza ou não, né? Mas uma coisa interessante também, vários aeroportos do mundo estão fazendo aí reformas, né? Muitos aeroportos antigos. Não é só construir um aeroporto, tem que lembrar que as coisas ficam velhas. O aeroporto de LaGuardia aqui em Nova York acabou de passar por uma reforma bem grande, né? Então, só para recapitular os planos da ENA para Congonhas, né? Eles custarão 2 bilhões de reais, tem conclusão prevista para 2028, terão áreas de embarque e desembarque ampliadas, serão 72 posições de check-in e as pontes de embarque irão de 12 para 19 e serão 10 portões de embarque remoto. E uma coisa interessante do aeroporto de Congonhas, né, é que está próximo da classe média alta ali, do centro financeiro, da sede de muitas empresas, então ele é muito conveniente para várias pessoas. E quem voa muito é o passageiro corporativo, aquele que paga por uma passagem mais cara, né, porque ele quer ter opção de vários voos, né. Então essa é uma vantagem do aeroporto de Congonhas aí. Uma interessante aí da área aeroespacial, né? Às vezes a gente não fala muito dessa área, mas faleceu o astronauta Jim Lovell, que ele foi comandante da missão Apollo 13, que foi dramatizada no filme Apollo 13 com o Tom Hanks. A missão Apollo 13 teria sido a terceira missão de pouso e exploração lunar da NASA, mas uma explosão em um dos tanques de oxigênio danificou a nave. E a frase famosa desse filme foi: Houston, we had a problem. Houston, nós temos um problema, né? Então essa frase ficou famosa, né? Quando alguma coisa dá errado, as pessoas repetem isso, né? Houston, we have a problem, né? E uma coisa interessante, né? O Lovell foi piloto de teste da Marinha Americana e engenheiro mecânico. Ele escreveu o livro Lost Moon, que deu a origem a esse filme, o Apollo 13. Coisa interessante sobre a vida dele, né? O Lovell perdeu o pai com 5 anos de idade, ele foi morar com parentes por 2 anos. Ele se interessou por foguetes ainda na adolescência. Ele foi estudar engenharia na Universidade de Wisconsin e trabalhava em restaurante local, lavando prato e limpando mesas. Ah, ele entrou na Academia Naval e se tornou piloto de testes da Marinha. E em 1962 ele viu um anúncio numa revista famosa chamada Aviation Week Space Technology. E ele se inscreveu. Era um anúncio procurando candidatos para astronauta. Se inscreveu, viu o anúncio e foi aceito, né? E uma coisa interessante nesse filme Apollo 13 que você vê é que tem uma cena lá, eles estão fazendo os cálculos na mão, com régua, conta matemática, né? Daí a gente fica pensando, né? O telefone celular que você tem hoje é 100 vezes mais potentes que aqueles computadores que levaram o homem para a Lua, né? Então, só para você ver como a nossa tecnologia está tão avançada, né? E então isso é muito interessante desse astronauta, né? Acabou aí, assista de novo esse filme, é muito interessante, tem umas entrevistas dele muito boas, e tem até uma entrevista dele muito engraçada, que o Tom Hanks queria conhecê-lo para
ver os maneirismos dele para usar no filme. Daí o Lovell falou: Ó, não, você vai comigo, eu tenho um avião, nós vamos voar no meu avião. Ele falou que o pessoal de Hollywood ficou todo preocupado com o seguro. Você tem seguro? Se acontece alguma coisa com o Tom Hanks? Ele falou, não, não tem problema. E ele levou o Tom Hanks da noite e ele falou que durante o voo ele cobriu todas as janelas do avião e falou para o Tom Hanks pegar o controle, assim, dá uma mexida nos controles do avião. Daí ele falou para o Tom Hanks, é assim o espaço, você não vê nada e alguma coisa está mexendo, mas você não vê nada, né? Então essa é uma das histórias bonitas dele que ele escreveu aí, tá? Então, muito interessante, quem sabe vale a pena assistir de novo o filme Apollo 13. Agora, de Portugal, né? O presidente de Portugal assinou um decreto que estabelece a privatização da TAP Air Portugal. Entre os interessados estão a Lufthansa, Air France KLM e a IAG, que é a British Airways e a Iberia. E aí é muito interessante, porque aquela história não é eu vou comprar porque eu vou ganhar, mas se eu não comprar, o meu concorrente vai ganhar alguma coisa. Então, essa é uma disputa bem interessante que vai ser, porque a TAP tem uma posição muito estratégica, né? A venda será uma participação minoritária de 44,9% e 5% das ações serão oferecidas aos funcionários da TAP. O governo continuará com 50,1% das ações, mantendo o controle da empresa. O processo deve ser completo em um ano. E o governo ainda está buscando um certo consenso político para facilitar o processo, para não ter problema de essa transação envolver algum problema político, né? E algumas vantagens da TAP, né? Ela tem uma posição estratégica, Portugal tem uma posição estratégica, né? E permite um ótimo portão de entrada para voos da América do Norte, do Sul, da África, rotas fortes para o Brasil, para a África. Os slots da TAP em Lisboa são muito valiosos. A TAP tem uma frota moderna de A330neo e o A320LR, que faz voos para o norte do Brasil, com um avião com o A321 para rotas que têm demanda menor, esse avião funciona muito bem. E uma coisa interessante, Portugal tem planos de construir um novo aeroporto em Alcochete, que fica do outro lado do rio, em Lisboa, devendo ficar pronto em 2034. A TAP tem 93 aeronaves para 87 destinos. De 2015 a 2024, a TAP perdeu dinheiro 6 anos e ganhou 4 anos, mas o importante é que ela ganhou dinheiro nos últimos 3 anos. Então ela está numa posição muito boa agora, de ser vendida, né? Então, como eu já disse, é isso. Não é só você talvez não compre essa participação, mas se o seu concorrente comprar, ele pode levar uma vantagem muito grande. Vamos acompanhar aí os próximos meses. Eles têm 90 dias aí para apresentar as propostas. Então, nos próximos dias, essas propostas vão ser apresentadas aí. Vamos ver como é que vão as coisas lá. Agora, uma aqui dos Estados Unidos, né? A Alaska Airlines está passando por mudanças como parte da sua estratégia global, e parte da mudança inclui uma nova pintura nos aviões, retirando o esquimó que a caracterizou por tantos anos. Por muitos anos você via aquele esquimó na cauda do avião, só um avião da Alaska, né? Então eles estão retirando esse símbolo da Alaska porque eles estão querendo se mostrar como uma empresa mais global, né, e concorrer com as outras grandes empresas americanas. A Alaska adquiriu a Hawaiian Airlines em 2024 por 1,9 bilhão de dólares, né, e no momento as duas marcas vão operar separadamente. Parte da estratégia de crescimento inclui a expansão para 12 destinos internacionais usando aviões wide-body e Seattle deverá crescer como porto de entrada, principalmente para o Japão e a Coreia do Sul. Esse projeto da Alaska chama Alaska Accelerate. É um programa de 3 anos e deverá trazer um lucro de 1 bilhão de dólares nesses próximos 3 anos. A frota da Alaska, no momento, são 328 aeronaves. Eles têm encomenda de 17 Boeing 787-9. Eles têm 89 Embraer 175 operando na aviação regional. A Hawaiian tem 75 aeronaves, incluindo 24 A330-200 e 4 Boeing 787-9. Eles têm codeshare com British Airways, Latam do Chile, Korean Air e Japan Airlines. Então, muito interessante vendo aí a Alaska querendo competir com as grandes empresas americanas aí com esse plano, né? Agora, uma da Ásia, né? A All Nippon Holdings, né?
ela comprou a Nippon Cargo Airlines, tornando-se o maior grupo do Japão em combinação de passageiros e carga. A ANA, a All Nippon Airways, opera 6 Boeing 767 cargo e 2 Boeing 777 cargo. E a Nippon Cargo Airways opera 8 Boeing 747-8 cargueiro. Essa fusão vai elevar a posição da All Nippon para o 14º grupo cargueiro do mundo. A All Nippon tem uma frota de 216 aeronaves para 92 destinos. A All Nippon também tem um forte joint venture com a Lufthansa e com a Singapura Airways. A Nippon Cargo Airways, eu lembro em 2018, ela passou por uma investigação por suspeita de alterar a documentação de manutenção de alguns aviões. Foi um problema muito sério na época e a Nippon Cargo teve que ficar sem operar por um tempo, né? Então, só para vocês saberem como é que está esse mercado de carga, né? As 14 maiores grupos de air cargo em 2025. Primeiro, FedEx, UPS, Qatar Airways, Emirates, Sky Cargo, Korean Air Cargo, Atlas Air, Turkish Cargo, Cargolux, China Southern, China Airlines, DHL, Cathay Pacific, Lufthansa Cargo e Singapore Airlines. Então, mercado muito competitivo esse mercado de carga aí. Então, vamos ver como é que fica essa fusão aí na Ásia. Uma interessante aqui dos Estados Unidos, né, que já foi falado, mas é o 747-8 que foi doado pela Qatar para o governo americano, foi visto recentemente no Texas, indo para a cidade de Waco, onde provavelmente fará inspeções numa empresa chamada L3 Harris Technologies. O presidente americano declarou recentemente que a aeronave deve ficar pronta em fevereiro de 2026, o que está sendo questionado por alguns especialistas, né? O programa do futuro Air Force One é o VC-25B, né? E ele não deverá entrar em serviço até 2029. Então, essa aeronave ela teria um uso temporário até o término desse programa, o VC-25, né? O custo dessa reforma deve ser entre 400 milhões até 1 bilhão, e esse dinheiro está vindo de um excedente num budget, num outro programa chamado Sentinel Missile. Então, sobrou esse dinheiro nesse outro programa, eles estão trazendo para essa reforma. Essa doação tem levantado muitas questões éticas, né? Acertar um presente do Catar, você vai ficar aí de rabo preso, né? Como a gente diz aí, né? E então levantou um pouco de questionamento sobre isso. Em 2018 foi anunciado esse programa, né, o VC-25B, que foi a compra de 2 Boeing 747-8 para serem modificados. E o projeto já está atrasado há vários anos. Então, esse é o problema. Um problema que teve também foi que esse projeto ia ser caro, desses dois, o VC-25B, que iam virar o Air Force One, e o Trump foi lá, não, quero que vocês abaixem o preço, tal, e conseguiu lá um desconto. Mas daí começaram os problemas. Ah, tá dando um problema aqui, tá dando um problema lá. Então dá a impressão mesmo que quando baixaram o preço começaram a criar problema. E eu lembro até uma declaração do presidente da Boeing, cobramos muito pouco, né? Então esse é o problema de tudo que envolve governo. O pessoal quer aumentar o preço e quer espremer o que der do governo, né? Então esse projeto dessa reforma desses dois 747 já estão atrasada há muito tempo. Dizem, né, que vai ficar pronto aí logo, mas mais uns 3 anos ainda, né? Então, esse é o problema. Mas tá bom. E só um caso, um comentário rapidinho, né? Saiu a investigação do aeroporto do Galeão sobre um avião que acertou um caminhão de serviço que estava na pista, mas eu estava lendo o relatório e uma coisa que eu lembro, eu dei aula de investigação de acidentes e uma coisa que a gente aprende para a vida toda, né? E um amigo me ensinou isso. Ele era médico, ele falou que ele estava na faculdade, ele estava fazendo uma cirurgia e ele fez um pequeno erro ali. E o professor que ficava andando vendo as cirurgias falou para ele: Olha, não, faz isso aqui desse jeito, esse jeito aqui você não é o jeito certo. E ele foi lá e corrigiu. Daí ele falou que depois acabou a cirurgia, foi conversar com o professor principal. Daí o professor falou: vou falar uma coisa para você. Aquele outro médico experiente que estava fazendo a mesma cirurgia que você estava fazendo na outra sala do lado, ele fez o mesmo erro que você fez. E daí ele falou que o professor falou: esse é o problema, você pode errar porque você sabe pouco
ou você pode errar porque você sabe muito e você começa a baixar suas guardas, né? Então, esse é um problema, às vezes, dentro da aviação. Você faz em qualquer área da vida também, né? Você faz uma coisa todo dia, vai fazendo, e sua guarda vai baixando, você vai deixando de prestar atenção. E um dia, como a gente diz em investigação de acidentes, né? Os buracos se alinham e tudo acontece de certa maneira, né? Então, essa é a lição para aprender, né? Tem um constante vigia, uma constante atenção, e é isso que faz a indústria da aviação melhorar cada dia, tá? Mas então, esses são os comentários da semana. Assine o canal, recomende para os amigos, deixe seus comentários, muito importante. Se você tiver alguma informação adicional, por favor, coloque seus comentários. Eu leio todos os comentários, respondo quando dá. E lembrando, né, que são mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Muito obrigado.